Sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso podcast Advogado Sustentável. E hoje estamos aqui ao meu lado esquerdo com Tobias Falcão, convidados Rafael Riz e Diogo Soares para falar sobre empreendedorismo na advocacia, para falar sobre... Como é que é, Tobias, que eu falei? Tema central do advogado raiz no digital. Advogado raiz no digital. Galera, a gente está falando aqui para um público que está explorando a advocacia no digital, vinda de um universo completamente desconhecido para eles até então. Então, assim, se você é advogado autônomo ou trabalha num pequeno escritório, médio escritório, é para ti esse podcast. A gente vai dar dica aqui de empreendedorismo jurídico, vai dar dica de prospecção de clientes, vai dar dica de gestão na advocacia. E, cara, o papo é aberto e livre. O que tu acha disso? É incrível, cara, como a internet mudou e na pandemia a velocidade dessas mudanças que aconteceram nesses últimos 10 anos, digamos, 2010 até 2020, foi exponencial em um ano de pandemia. Parece que neste um ano da pandemia, toda a evolução que se conquistou em 10 anos se teve em um, no boom que a internet proporcionou nessa virada de chave para todas as profissões, mas em especial para a advocacia, que era engessada naqueles velhos dogmas do cara ficar sendo indicado, do advogado precisar que escrever um livro, escrever. Isso aí mudou totalmente, né, Vini? O mercado digital como um todo, não só na advocacia, mas ele teve uma aceleração muito grande por conta da força que foi a pandemia, né? Forçou o pessoal a trabalhar de onde estivesse. Não podia sair, estávamos em quarentena e precisávamos prospectar cliente e precisávamos entregar o serviço contratado. E a gente vem de uma digitalização já antes da pandemia. A gente percebe as ferramentas de prospecção digital, percebe ali os processos eletrônicos, os tribunais ali implementando as plataformas de processo eletrônico, e vem a pandemia e acelera tudo isso. Mas, cara, eu queria falar hoje, e o Diogo e o Rafael que está aqui conosco, eles são advogados também. São advogados que vão alinhar o que a gente está dizendo aqui, porque eles vêm para o digital pós-pandemia. Não sei se eu estou certo, Diogo. Correto. Começou a advogar no digital depois da pandemia. Exatamente. Primeiramente, né, obrigado pelo convite. E a questão da internet, ela veio para democratizar o acesso, tanto para os advogados iniciantes, e como o Tobias falou, essa questão da velha advocacia, daquele advogado que basicamente fica instalado em bairro dependendo do networking, aquele advogado entregador de cartão. A internet justamente proporcionou para que não só os novos advogados pudessem expor melhor, né, o seu serviço, mas também o pessoal da velha advocacia, né, tivesse também a oportunidade de ser nesse mercado, porque o mercado é tão democrático. O que acaba acontecendo? O velho advogado, apesar dele estar ali no escritório dele, ele tem que se dar conta que não basta mais só, tá entendendo? Aquela rede dele de contatos, não basta apenas se especializar, né? O pessoal tem que se dar conta que muita gente hoje em dia, com acesso à internet e com crescimento, o pessoal vai para o Google, pesquisa, né? E também nas redes sociais. Então, é esse toque, né, que a gente sempre conversa, que a gente tem que estar atento, porque, cara, quem não se atentou a isso aí tá ficando para trás. E os velhos advogados se obrigaram a fazer parte desse movimento. Porque se antes eles tinham 10 clientes batendo na porta deles, pós-pandemia passou a ter 1 ou 2. Porque aquela galera que fazia parte do networking deles começou a ver que tinha outras opções. Então, eles mesmos tiveram que buscar a solução. Mas a palavra que tu utilizou, democratização da advocacia, ela é muito importante pelo seguinte: a gente passa a ter chance nesse mercado, né? A gente falou isso no primeiro episódio. Antigamente, os grandes escritórios sediados nas cidades ali, toda cidade tinha o grande escritório, um ou dois ou três, eles dominavam. E agora, eu posso competir com esses caras. Eu, não tendo nenhum livro publicado, não tendo nenhum título acadêmico, eu posso entrar numa rota de colisão com eles ali e posso até pleitear, ultrapassar eles nessa concorrência, por conta da internet. E aí, cara, quando eu convidei vocês, o Diogo, o Rafa, o Tobias, foi porque os três experimentaram isso. Nós temos aqui um perfil parecido, nós quatro, que nós quatro viemos do nada. Eu, pelo menos, não tenho nenhum familiar, assim, eu tenho um primo meu, que é advogado, mas próximo, não tenho nenhum familiar.
Eu não herdei escritório, não herdei recursos para abrir escritório, e eu acredito que nós 4 falamos a mesma língua aqui, quando nenhum de nós herdou isso. E a gente foi pro digital, a gente se aventurou em épocas diferentes, eu comecei um pouco antes, e vocês 3 começaram, acredito eu, na mesma época, e todos vocês estão se beneficiando disso. Dessa democratização da advocacia, dessa possibilidade de tu ter cliente batendo no teu WhatsApp vindo do nada. A gente fala do nada, claro que tem uma máquina por trás. Mas será que o nosso tio-avô lá, que era advogado, ele recebia cliente brotando todos os dias? Eles não tinham essa possibilidade, nós temos. E, cara, eu queria ouvir do Rafa aqui agora, como é que foi a tua experiência quando tu começou na internet, quando bateu lá teu primeiro lead no WhatsApp? O que tu sentiu, velho? Bom, boa noite a todos. Bom, Vini, tu sabe, eu advogo há pouco tempo, né? Me formei em 2019, 2020, no auge da pandemia, eu comecei a advogar. Então, no peito e na raça eu fui. E claro, meus clientes todos ali eram indicações, e é coisa engessada demais, engessada demais. Bom, quando surgiu a possibilidade de eu trabalhar com a internet por intermédio do Vinícius, eu acreditei porque eu vi que tinha fundamento. Eu já tinha testado algumas vezes antes e não tinha dado certo. A advocacia é meio engessada. A gente sai da faculdade engessado. A gente sai com aquele pensamento de que tu tem que ter o escritório, tu tem que ter uma porta, tu tem que ter um lugar e gente caminhando na tua porta, né? Tu tem que publicar, tu tem que estar fazendo um mestrado, uma especialização, né? Não que não seja importante, mas para prospecção de cliente isso não é bem assim. E aí, com a oportunidade do Vinícius, eu acabei trabalhando na internet, acreditei. Muita gente não acredita porque tem medo de arriscar. Todo mundo tem, de fato, né? Mas a partir do primeiro lead, do primeiro contrato que tu fecha ali, cara, a sensação é a primeira sensação de vitória que tu tem. Aquele lead, aquele contrato que tu fechou, pagou a tua campanha, pagou a tua mão de obra, pagou o teu custo todo e dali pra frente é só alegria. Aquele primeiro contrato, o cara nunca esquece. O primeiro contrato que vem pelo WhatsApp, que tu fecha, ali a sensação é fantástica, cara. O primeiro lead, né? O primeiro lead que o- chega, tu olha, cara, vou me grudar nesse cara. Isso funciona. É o gol do teu time quando tá perdendo de 2-0 em casa e tu vê que passa a ser possível. E quando tu acredita que é possível, cara, acontece aquela viradinha de chave ali, tu fala, caralho, agora é só dar força pra isso aqui, fazer acontecer. E realmente, cara, tu falou uma coisa que é importante, Rafa, que é essa questão tu começar a advogar agora, recentemente, pós-pandemia, não ter contato ainda, a velha advocacia. Cara, e aí a gente começa a ver que não é bem assim, né, velho? Porque tu tem como explorar ali um viés que até então era desconhecido, era desacreditado. E quando começa a acontecer, quando começa a fechar contrato, virar contrato, tu vê que, meu, daqui eu chego onde eu quiser. A coisa funciona e rápido. E eu sempre falo que é mais difícil tu ganhar os primeiros 100 mil do que tu ganhar o primeiro milhão. Porque com o primeiro 100 mil, tu tá ali lutando uma batalha com uma faquinha de serra sem escudo. Cara, com 100 mil tu já tem recurso. Tu já pode contratar alguém para fazer o teu tráfego que conheça mais que tu. Tu já pode colocar mais recurso no teu tráfego. As coisas vão acontecer com uma velocidade maior. Tu já não tem medo de botar aquele dinheiro no tráfego que tu tinha no começo. Porque no começo tu tem aquela grana ali mais ou menos contada e tal, né? Então tu vai ali, fica rezando, não vai dar, vai dar. Porque tu entende que isso é o insumo. Culturalmente o brasileiro tem medo de arriscar. Tem medo de arriscar. E aí é uma coisa que eu sempre falo, né, cara? O cara gasta 100 mil na faculdade e ele tem medo de gastar 10 mil naquilo que vai realmente fazer diferença para ele, que é a gasolina para a máquina de atração de cliente dele. E a faculdade, na realidade, tu falou ali que não te prepara. Não... Cara, o que é a faculdade? Ela te ensina uma cadeira de processo civil, 1, 2, 3, 4. E, velho, tchau pra ti. Vai lá, toma teu diploma, te vira. Te vira. Tu tem que catar cliente. Como é que tu vai catar cliente, né, meu? E a gente nasce com aquela questão inserida no nosso... Que advogado é aquele cara que tem a plaquinha na porta, que tu vai lá falar com ele tem uma secretária. E mudou completamente isso, o digital. Mas assim, galera, embora esse assunto seja um assunto interessante, e prospecção de clientes é a maior dor do advogado hoje, eu gostaria de convidar vocês para falar sobre uma outra questão, que vocês já estão passando, tá? Mesmo que tu já tenha começado a advogar agora, Rafa, e o Diogo também, começou há pouco tempo, o Tobias também. Cara, é a questão da entrega,
é a questão da preocupação com o cliente, é o depois da venda. O que tu faz com aqueles clientes lá? Pensando que o teu modelo de negócio, ele precisa ser eficiente, tu precisa entregar algo com qualidade, porque tu precisa fidelizar aquele cliente para ele voltar a te contratar, para ele te indicar. Cara, me fala um pouco disso, Tobias. Como é que tu tá lidando com isso? Se tu tá conseguindo atender os teus clientes pensando nessa ótica de tentar atrair novos negócios? Se tu tá conseguindo explorar isso de uma forma mercantil, embora a gente tenha um tabu da advocacia de falar de mercantilização de produto, Uhum. nada mais é do que mercantilização de produto, porque tu entrega alguma coisa em troca de dinheiro. É um serviço. Só que ao mesmo tempo que é um serviço, tu tem aquela preocupação com a tutela que o cara foi buscar ali. Então tu tem que entregar o seu serviço bem feito, com qualidade, pensando na mercantilização. E, cara, como é que tu tá organizando isso no teu escritório hoje? Porque para quem tem ainda a cultura e sai da faculdade, ainda hoje, que passa durante 5 anos te colocando aquela impossibilidade de tu ver a advocacia como um negócio, como algo que tem que ser rentável, né? A gente sai praticamente uma Madre Teresa de Calcutá querendo fazer a paz social e o bem para todos, mas eu preciso ter o meu prato na mesa. E a verdade é que, por mais que sim, a gente entenda que seja nobre a nossa função, mas a gente também precisa entender que a gente tem que pagar as nossas contas para ter o escritório. E eu preciso fazer com que este negócio, que é a advocacia, também seja rentável e eu possa manter essa estrutura. Essa chave é a primeira chave que tem que ser virada para o advogado. E quando eu consegui perceber isso, que peticionamento é 10 a 20% do negócio da advocacia, e não menosprezando, porque também toda engrenagem é fundamental, porque sem essa engrenagem também ela não acontece, mas ela não é a única. Porque de nada adianta eu ser o melhor advogado do mundo, ser um baita especialista, se as pessoas não sabem disso. E se eu não consigo chegar e convencer as pessoas que eu consigo entregar aquilo. Pouco importa. Pouco importa meus 5 anos na faculdade. Eu tenho que chegar naquelas pessoas. Aquelas pessoas têm que confiar em mim. E eu tenho que ser responsável também o suficiente para poder criar uma prateleira e poder mostrar para eles: estes são os produtos que eu trabalho, e não são produtos, que são teses que eu apresento e que tu pode se aproveitar conforme a tua necessidade. Está aqui. São as Soluções, né? nossas soluções que a gente pode te trazer. E estas começam a ser as nossas frentes, né, de mercantis, vamos chamar dessa forma, não necessariamente é, mas vamos se referir assim, a grosso modo, né? Então, quando tu começa a perceber que sim, é um negócio, bom, virou a chave, agora eu vou ter que começar a ter parceiros. Virou a chave, eu sei que eu vou precisar trazer gente para o meu escritório, eu vou ter que atender essa demanda. E os meus problemas já não são mais ter clientes, já não são mais eu fechar os contratos. Os meus problemas se transformam em outros problemas, né? É atendê-los e muito mais, conseguir manter essa estrutura, como o Vini bem já falou, eu acho que antes do programa, conseguir manter essa estrutura interna para que essa entrega para o cliente seja viável, seja constante, seja de qualidade, né? Aquilo não se perca, né? Porque quando a gente quer trazer uma solução para o cliente, a gente quer resolver um problema para eles, muito embora, né, às vezes não é possível, né? Cara, a gente parte de uma ideia central de que para te alcançar o sucesso nessa empreitada de advogar, tu tem que ter a capacidade de atrair pessoas e tu tem que equilibrar isso com a tua capacidade de entrega do serviço contratado. E aí, cara, a gente vem um cliente lá, tu fechou um contrato. Ele começa a fazer parte da tua carteira de clientes. Tu começa a ser responsável por ele e tu vai ter um tempo de prestação daquele serviço ali. E aí vem outro cliente, e vem outro, e vem 10. Aí, cara, na nossa profissão ela é massa, porque se tu trabalhar direitinho, cumprir prazo, entregar aquilo que tu prometeu, dar uma atenção pro cliente, a tua carteira de cliente ela vai sempre aumentar. Então, assim, a nossa profissão, enquanto advogado, hoje tu tem 10 clientes, mês que vem tu tem 20, daqui a 6 meses tu tem 100, enfim. E aí começa a ter esse problema que tu falou. Como é que eu vou fazer com que essas pessoas me recontratem? Porque agora eles são meus clientes, não para uma demanda específica, mas para todo sempre. Tudo que eles precisarem dentro daquele escopo de trabalho que eu ofereço, eles vão lembrar de mim e vão me recontratar.
Como é que eu faço para encantar esse cliente a ponto dele lembrar de mim quando ele tem um problema jurídico que eu resolvo? Até porque um cliente feliz pode trazer ainda mais 36 outros felizes. 37. 37? É, tri- Então, É um estudo que foi feito, bom, né? é um estudo que foi feito de que uma pessoa ela tem 37 pontos de contato no seu network íntimo. Significa que um cliente teu, ele tem 37 possibilidades de te indicar para aquela solução específica que tu 36 presta. está dentro da margem de erro, Tá então. dentro da margem para 5% para mais para mim. E aí, cara, olha só que massa. Se tu tem 10 produtos na tua prateleira, essa probabilidade se multiplica por 10. E aí a gente começa a buscar uma definição de eficiência para um pequeno escritório, para o advogado raiz no digital ou no analógico. Se tu tem lá um produto que tu entrega uma solução, mas tu tem 10 parceiros que entregam outras 10 soluções, tu tem 11 soluções que tu vai oferecer para o mesmo cliente. E ele vai saber quais soluções tu gera através dos teus parceiros. Ele não precisa saber exatamente que é através de parceria naquele primeiro momento. Ele vai saber quando tu for fazer a entrega efetiva. Por uma questão de ética, tu vai passar isso para ele. Mas naquele primeiro momento, tu vai apresentar um cardápio de serviço que constam 11 soluções. E ele vai lembrar disso na hora que ele tiver aquele problema, ou uma dessas 37 pessoas confidenciar para ele que está passando por algum problema. Ele vai lembrar, eu sei quem faz. O Diogo faz isso. E aí ele vai lá e vai voltar a recontratar o Diogo. Então, tu prospecta no digital, traz para tua carteira, esse é o movimento. Prospecta no digital, traz para tua carteira, trabalha a tua carteira, conscientiza a tua carteira acerca das soluções que tu gera, e aí tu fomenta novos negócios no offline. Isso. E tu compatibiliza essas duas estratégias. Na verdade, a advocacia já era assim. O problema era o que nos ofereceu o digital foi a velocidade para que isso possa ser viável. Porque antigamente tu tinha que ter 10 anos de advocacia para ter 1.000 clientes na carteira. Agora, em um ano, tem isso. Hoje, em um ano, tu consegue 1.000 clientes na carteira e em um ano essa carteira começa a se, como o Vini falou, começa a rodar. Vocês ouviram falar que todo advogado, para conseguir ter o sucesso, são 5 anos no mínimo para ter uma carteira e começar a rodar. Este é o rodar. É ter clientes o suficiente para que Se um mantenha, comece daqui a 6 meses a indicar, o outro de 6 meses atrás já indique do 7º, e assim é a roda que vai. E outra coisa muito interessante, até queria te perguntar isso, Vini, tu está num estágio também bastante na frente, qual é o desafio hoje para ti, Vini? Que já está lá na frente, já está passando por isso, e qual é a tua dor hoje? O que eu vou encontrar lá na frente, cara? A minha dor é que estagnou. E estagnou por uma questão de entrega. Eu preciso ter uma equipe, para poder entregar a demanda. Porque, para mim, trazer uma tese nova, um nicho de sustentação, como a gente chama aqui, para o meu escritório, e buscar mais clientes para aquele nicho não é problema. O problema é como que eu vou entregar isso. Porque, assim, tu pensa lá, eu tenho X funcionários, eu preciso treinar eles para entregar aquilo ali com qualidade. Porque se eu entregar sem qualidade, eu vou ter um cliente insatisfeito na minha carteira. E aí, ao invés de ele estar promovendo o meu trabalho para 37 pessoas, ele vai estar denegrindo o meu trabalho para 37 pessoas. Então, eu preciso ter esse cuidado. E hoje, na internet, nós temos esse cuidado, precisa ser redobrado. Porque uma avaliação negativa lá no meu negócio, ela vai, de certa forma, influenciar drasticamente na sua taxa de conversão. Então, eu preciso ter essa responsabilidade no entregar. E treinar pessoas para entregar com qualidade é uma arte muito difícil. Tá? E aí, o que acontece? O que eu fiz para resolver isso? Estamos em fase de teste. A gente criou um projeto com os alunos. Né? Nós criamos um projeto com os nossos alunos, que é um projeto onde a gente vai fazer parceria para entregar. Então, eu vou fazer aquilo que eu sou bom, que é prospectar cliente. Eu vou fazer a máquina de prospecção. Eu vou colocar o meu dinheiro para prospectar cliente. E a ideia é colocar muito dinheiro lá. Eu sempre falo que se a gente investe hoje 60, 70 mil reais de tráfego, tem mês que um pouco mais, cara, e se eu colocasse $500 mil? Se eu colocasse 1 milhão? Eu ia ter uma quantidade de cliente absurda. Se eu conseguir organizar de alguma maneira para entregar essa quantidade de cliente, eu vou conseguir alcançar e resolver a minha dor, que hoje é a entrega. 1 milhão imaginário. Um bilhão imaginário. Um bilhão imaginário. O meu cérebro sempre funcionou assim, sabia? Sempre funcionou em escala. Por exemplo, nós temos a agência NSO hoje. E a gente está estabelecendo que é uma agência de publicidade voltada para advogado. E nós estamos estabelecendo as metas para o ano de 2023. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, eu falei assim, cara, vamos estabelecer uma linha de produto. Vamos vender aqui, dei um exemplo, tá? 600 sites institucionais por 4 mil cada um. A gente vai ter 2,4 milhões aqui.
Vamos vender um pacote de publicação para Instagram com 20 publicações por R$ 500. Vamos botar uma meta de vender 1.000 desses. Então a gente começa a trabalhar com meta, e quando a gente trabalha com meta, a gente tem algo a perseguir. E a gente coloca aquela meta para alcançar num período determinado de tempo. E, cara, a gente começou a fazer isso. Eu falo pro Tobias, que eu e o Daniel, meu sócio, a gente começa a falar no WhatsApp, ele abre o vinho dele lá, eu abro o meu aqui, a gente começa a falar no WhatsApp pouco tempo depois de estar bilionário já. Porque a gente começa a criar essas ideias, cara, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquele outro, vamos fazer isso aqui. E o Daniel, ele me complementa de uma maneira que eu não encontrei parceiros antes que me complementassem. Ele não só tem a contribuição do raciocínio, da ideia, como ele é muito bom na implementar isso, na execução. Né? Então, assim, a gente vai executando o projeto. Agora a gente contratou um business manager, que é o cara que vai revisitar todos esses projetos semanalmente para fazer esses projetos evoluírem. Né? Mas, cara, é o projeto do bilhão. A gente começa a pensar em produtos, seja qual for a área, seja no direito, seja fora do direito. Na agência de publicidade, vamos criar uma linha de produto para vender em escala. Dentro do direito, vamos achar produtos que a gente consiga fazer em escala. E aí, cara, surgiu um problema. E o problema é o seguinte: eu não consigo trazer nicho de sustentação para o meu projeto Escalada, que é o nome do projeto, esse que a gente vai buscar 1 milhão de faturamento mensal no escritório. Por quê? Porque eu estou passando para as pessoas para fazer isso. E se eu colocar um caminhão de dinheiro em nicho, eu vou estar competindo com os meus alunos e vou estar inoportunizando que eles alcancem os resultados deles também. Então, o que a gente fez para criar um ecossistema perfeito? A gente vai explorar áreas grandes do direito que a gente não ensina no nosso curso, na nossa mentoria. Então, por exemplo, eu vou prospectar para previdenciária, eu vou prospectar para família. Né? Dentro desse grupo grande de área do direito, eu vou segmentar família, divórcio, família, inventário. Então, vou segmentar e vou criar produtos e vou conseguir prospectar para essas áreas. Mas, Vini, por que tu não ensina isso no curso? Porque muitas áreas dessas, por exemplo, previdenciário, trabalhista, elas não remuneram inicialmente. E eu não trago sustentabilidade para o meu aluno que está começando a advocacia agora. Eu tenho como segurar o ciclo. O que é o ciclo? Se uma ação dura 1 ano para gerar renda para mim, eu tenho que sustentar o meu tráfego, a minha prospecção durante 1 ano, até que ela comece a gerar receita para mim, para que ela mesma se sustente. É que tu já tem a gordura, né? Já tem a gordura. E de onde é que eu tiro a gordura? Eu prospecto do nicho. Aí começa aquela discussão. O nicho e a especialidade. Qual é o momento certo de tu apresentar? Porque o nicho, evidentemente, para quem já fez o curso, já sabe que o nicho é um momento de estruturação do escritório, onde tu pode criar a gordura para te aparecer com a tua cara no negócio e botar ali a tua real especialidade. Um caixa rápido, né? Exato. E outra, muitas vezes é nem aparecer, é só ser o gestor também. O nicho, ele é ele é apartidário, eu sempre falo. É o advogado que não precisa se filiar a nenhuma área do direito para poder rentabilizar na advocacia. Então, por exemplo, se tu é advogado trabalhista, mas tu sabe que o direito do trabalho vai demorar 6, 7, 8 meses para te gerar remuneração, tu pode começar escolhendo um produto jurídico de qualquer área do direito que vai te remunerar imediatamente para te sobreviver durante esse tempo. E é importante falar que, embora seja possível cobrar inicialmente, nós temos uma fase de implementação de 2 ou 3 meses que vai começar a rentabilizar para ti. Então, tu precisa estar com essa maturação e entender isso. E aí, cara, tem uma coisa que eu sempre falo, que é a questão da viabilização. Tu tem que viabilizar as coisas. Então, se tu sabe que tu vai precisar sobreviver 3 meses até começar a ter fluxo de cliente, tu tem que viabilizar isso. Tira de onde tu tem que tirar, da onde tu pode tirar, para conseguir capitalizar, implementar o nicho, implementar a tua área de especialidade e ir galgando espaço até chegar no ponto que tu quer. Eu acho que essa é a parada. E aí eu vou aproveitar para perguntar pro Diogo, porque o Diogo conhece bem o que é nicho. O Diogo faz parte da nossa turma 1 aqui do nossa mentoria. E o Diogo também explora muito bem a área de especialidade dele. Diogo, me dá uma visão, cara, tua, explorando a área de especialidade, da diferença de estratégia entre área de especialidade e nicho. Sentido que tu fala. Cara, tu começou a testar o nicho de sustentação. E aí tu começou a testar a área de especialidade usando a estratégia de nicho de sustentação. E aí tu conseguiu alcançar resultado na tua área de especialidade por meio da estratégia de nicho de sustentação. E como é que é isso para ti hoje, cara? Assim, eu digo a prospecção digital, a maneira de tu cobrar inicial para te sustentar, tu entendeu a configuração do negócio e aplicou lá. O que tu diria para as pessoas que estão começando a advocacia agora
pensando na estratégia de nicho de sustentação para depois migrar para a área de especialidade? Bom, na prospecção, falando de Google, né? Porque a gente tem as duas estratégias, né? Marketing direto e o indireto. Para aquela pessoa que está procurando no Google, falando só campanhas, né, no Google Ads, sendo mais específico. Eu acho que o principal elemento que a gente tem que cuidar é o custo por aquisição de cliente. Acho que essa é a palavra-chave para a gente definir o quão bom é aquela área, tanto o nicho quanto a própria especialidade. Esse fator, né, esse elemento, para mim, foi o balizador para tomar uma decisão entre permanecer com o nicho ou, né, entre qualquer um dos nichos ou a própria especialidade. Mas isso vem só com a prática. Tu tem que botar o time em campo, tem que testar, e Google é muito teste, então tu tem que colocar a máquina a rodar, né? É como tu ensina para nós lá no curso, Vini. Por isso que o curso ele foi um divisor de águas. A estratégia de colocar o time em campo, colocar a verba, né, para depois tu saber para onde apontar o canhão, e depois que tu sabe para onde está mirando, aí sim tu Desce a lenha. desce a lenha, exatamente. Então, assim, o que o advogado iniciante tem que ter em mente quando ele está colocando a campanha dele em jogo? Tem que saber, primeiro, quantos cliques tu precisa para ter uma conversão. E quantas conversões tu precisa, né? Quantos leads estão vindo ali para tu gerar um contrato. Esse cálculo é crucial, que é o famoso custo por aquisição de cliente. Então, esse é o balizador. Então, daqui a pouco, quando tu chegar à conclusão que a minha especialidade, o custo do cliente, vamos, por exemplo, é R$300, e uma do nicho de outra especialidade me custa 500, por óbvio, esse de 300 está mais em conta. Então, para quem está começando, foca ali, cara. Complementando a ideia do Diogo, né? Se um lead custa R$50 e tu precisa de 5 leads para fechar um contrato, o teu custo de aquisição desse cliente vai ser R$250. Essa é a primeira métrica importante, o custo de aquisição do cliente. A segunda métrica importante é o teu ticket médio do contrato. Quanto que... fechou lá 5 contratos por R$1.000, então a tua média é R$1.000. Então tu pagou R$250 no contrato, que vai te gerar 1.000 de rentabilização. Então tu teve 750 de lucro. E aí o Diogo tá trazendo a ideia da comparação. Compara qual é a tua margem no nicho e qual é a tua margem na área de especialidade. O que tu não pode fazer é explorar somente uma área de especialidade que tenha remuneração final, porque daí tu não tem esse ticket médio inicial, é zero. E se tu tem um ticket médio inicial igual a zero, tu tá pagando R$1 que seja no lead, tu tá no prejuízo. Tá? Até ciclar, tu vai ter que manter esse tráfego. Se tu não tem condições de manter o tráfego, escolhe um produto, seja área de especialidade ou seja nicho, que remunera inicialmente. E Rafa, agora passando para ti. Tu teve essa experiência com nicho e tu é um dos nossos principais cases de sucesso lá do curso, porque tu acreditou muito. E eu acho que o que diferencia um case de sucesso de um cara que não tem sucesso é a visão empreendedora. É tu entender que tu tem que colocar uma grana ali e, cara, e recuperar aquela grana, né? Mas tu não, eu sempre falo do sujeito escasso e do sujeito abundante. O sujeito escasso, ele fica com medo de botar porque ele tem medo de perder. O sujeito abundante bota e bota e bota, e se não der, bota de novo até que começa a dar. E aí, Rafa, me diz como é que foi lá, cara. Tu começou com quanto? Tu foi aumentando? Me dá uma visão geral, assim, da tua estratégia e me diz se tu tá atuando hoje com área de especialidade ou com nicho. Bom, a questão de investir volta ao princípio daquela conversa que a gente teve, né? Tu tem que correr o risco. O advogado hoje, ele não pode ser só advogado. Ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser comercial, ele tem que querer correr o risco. Ainda que se diga, né, que não se pode mercantilizar a advocacia, cara, é um negócio como qualquer outro. Se tu não aparecer, se tu não prospectar, tu não vende. Hoje tu não vende mais. Lá no começo da minha advocacia digital, eu tava quebradaço mesmo. Tinha meia dúzia de pila no bolso para poder fazer o curso, testar e rezar para que desse certo. Fui lá, meti a grana e aí foi aquilo, estourou o primeiro contrato e daquele primeiro contrato já bota mais uma grana e tu arrisca, como qualquer comerciante faz.
claro, vai passar por períodos difíceis, tu vai olhar, tu vai ver que a tua prateleira e o teu produto tá vencendo e tu não tá conseguindo, mas tu vai ter que achar uma forma de contornar aquilo ali para poder investir mês que vem. Porque se não tiver nada na prateleira, o teu cliente não vai comprar o pão, não vai comprar o leite, entende? Então, tem que investir, tem que ter ímpeto de atleta para te poder fazer a coisa andar. E correr o risco, né? O advogado tem que correr o risco também. Se não correr o risco, não vai. Cara, essa visão empreendedora que eu falo, né? É tu entender que, não só no direito, mas qualquer área da vida, tu vai ter que assumir o risco. Cara, se tu não assumir risco, tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu vai ficar olhando os outros a vida inteira e não vai chegar nunca no posto que tu quer. Tu tem que assumir risco. E outra, cara, tu tem que assumir risco sabendo que a probabilidade maior é tu não alcançar na primeira. A gente trabalha com isso, Vini. A gente trabalha com o risco. A gente vende o risco. Como é que a gente não pode acreditar nisso? Como é que a gente não pode acreditar na gente? Por que não acreditar na gente? Se a gente sabe que o resultado do nosso serviço não é garantido, depende da decisão de outra pessoa, é risco. Então, Por isso que mais do que nunca é importante para o pessoal dessa nova leva de advogados entender. Eu sou da opinião, né, que o curso de direito ele forma um técnico jurídico. Mas para tu empreender na advocacia e encarar a advocacia como um empreendimento, tem 3 pilares que os cursos de direito, infelizmente, não não sei. nos preparam. Que é para ter gestão, que é para tu aprender a vender. E vender, que eu falo, não vender um produto, é saber, né, persuadir e, por fim, o marketing. Por que hoje em dia tem tantos gurus, como são chamados aí, né, tanto curso dando certo? Porque eles estão oferecendo o que o curso de direito não oferece para quem quer empreender. Então, eu acho que essa é a virada de chave que É o o pessoal que está querendo empreender, principalmente os novos advogados, tem que ter isso em mente. E tem, Incrível, né? Isso é uma coisa básica da vida, porque desde que o mundo é mundo, quem arrisca e quem vende é quem progride, né? E aí tem um detalhe, né, cara? A palavra venda e a palavra persuasão são tabus na advocacia. Deus o livre Totalmente. tu vender. Deus o livre tu persuadir, porque persuadir é enganar. Cara, persuadir é tu mostrar pra uma pessoa aquilo que ela não tá vendo. E se tu mostrar alguma coisa, se aquilo que tu for mostrar pra essa pessoa que ela não tá vendo for algo benéfico pra ela, tu tá persuadindo ela pra uma finalidade positiva. A decisão sempre vai ser dela. Tu tem que deixar claro todas as coisas boas e as coisas ruins que podem vir a acontecer, mas a decisão é dela e tu tem que abrir o leque para ela dessa possibilidade e persuadi-la não no sentido de direcioná-la a fazer o que tu quer necessariamente, mas que ela opte dentro da realidade dela pela melhor opção para ela. Eu acho que é isso, né, Vini? E também eu só queria dizer uma outra coisa, complementando o que tu falou lá no início. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que acaba transformando o nicho em especialidade. Não foi teu caso. Como foi um dos casos que eu peguei ali, né? Que daqui a pouco eu me encontrei numa área, eu achei, cara, essa área é maravilhosa. Muito embora eu tenha uma especialidade desde o início lá da faculdade, que sim, dialoga com o direito digital, que dialoga com propriedade intelectual, que dialoga com a publicidade, que dialoga com a música, com várias coisas, com várias frentes da comunicação também, mas eu encontrei no nicho também uma possibilidade de aprofundamento de matéria. E é uma coisa maravilhosa, porque eu gosto de estudar e eu vi que naquele nicho eu estava entregando algo bacana para as pessoas. E ali, e quando isso acontece, a gente tem vários exemplos disso no curso também, né, Vini? Cara, tem, e eu vou te dizer uma coisa. Lá no começo, um dos primeiros exercícios que a gente tem lá no curso é como escolher a área de especialidade. E a galera fica pausada nessa fase. É. Eu não sei que área de especialidade escolher. E a área de especialidade é uma coisa muito louca, cara. Porque ela te escolhe, né? E às vezes tu só vai te escolher por tentativa, ela só vai te escolher por tentativa e erro. Então o que acontece? Eu falo pra eles, cara, não te encana com isso. Evolui. Não sabe qual escolher, coloca qualquer coisa aí e testa. Se não for ela, Passa pra tu já sabe próxima. que não é ela, passa pra próxima, evolui. E tem 2 exercícios que eu utilizo sempre pra ensinar a galera a escolher a área de especialidade. O primeiro é o seguinte: se tu tivesse toda a grana do mundo, tu tem toda a grana do mundo, dinheiro não é problema pra ti e nunca vai ser. E tu fosse obrigado por lei a advogar, qual área tu escolheria? Porque a galera sempre confunde isso. Acaba escolhendo uma área de especialidade pensando que vai dar mais dinheiro. Mas, cara, tu não pensa que aquilo ali, a área de especialidade é propósito.
Dinheiro tu ganha com nicho. Dinheiro tu rentabiliza depois de um tempo com a própria área de especialidade. Mas quando tu for escolher uma área para te dedicar a trabalhar naquilo o resto da vida, precisa ser uma coisa que tenha a ver contigo. Tá? Então, assim, se tu fosse obrigado a advogar, mas tivesse todo o dinheiro do mundo, qual é a área que tu escolheria? E o segundo exercício é, essa área que tu escolheu, tu te vê trabalhando nela daqui a 30 anos? Tu conseguiria ficar 30 anos trabalhando nela se tu fosse obrigado a atuar? Então a galera pensa, putz, eu não conseguiria ficar trabalhando 30 anos no bancário, não conseguiria ficar 30 anos no direito de saúde, mas, eu conseguiria ficar 30 anos no trabalhista, porque é uma coisa que eu gosto, que eu vejo sentido ali. Então, a área de especialidade é isso. Dinheiro, no curto prazo, a gente vai resolver com nicho. No médio e longo prazo, vai vir com a especialidade. E, cara, a especialidade é uma coisa tão louca que lá em Viamão, da cidade onde eu fui nascido e criado, tem um açougue lá, tu conhece o açougue? Não vou falar o nome daqui, mas o Rafael é de Viamão também. E tem um açougue lá que o açougueiro é um dos caras mais ricos de Viamão, tá? E ele não tem até a quinta série, se não me engano. Só que ele faz aquele ofício dele com tanto amor e paixão e entrega, cara, que o dinheiro achou ele. Né? Primeiro ele descobriu o que ele gostava de fazer e começou a fazer, ainda que fosse uma profissão pouco glamurosa, né? Não é advogado, não é médico, não é nada, nem engenheiro, ele é açougueiro. E ele é um dos caras mais ricos da cidade, e mais rico, inclusive, que os médicos de lá, os advogados e os engenheiros de lá. Trabalha com gosto, né? Trabalha com gosto. Então, assim, a área de especialidade, cara, é pra isso. É pra trabalhar com gosto e o dinheiro vai ser uma consequência. Tá com problema de grana agora, explora o direito em outras áreas. Seja um explorador do direito. Tu não vai fazer isso de uma maneira mal intencionada. Não. Tu vai entregar soluções para as pessoas. Exato. Só que tu vai entender, cara, que naquele período ali tu não precisa gostar. Tu precisa capitalizar para te investir na tua área de especialidade no longo prazo. E não tem nada de errado nisso, né? A gente faz curso de direito civil, direito do trabalho, previdenciário, estuda todas as matérias justamente para que a gente esteja qualificado tecnicamente para assumir essas matérias, né? Então, nada de errado. E foi exatamente o que eu fiz. Eu sou especialista em direito penal e dei uma pausa na minha área de especialidade. Sou pós-graduado, tenho, né? E acabei parando para poder trabalhar isso, para poder rentabilizar. E eu escolhi o direito penal por amor, por gostar, por acreditar e, né? Então, acabei parando um pouquinho com a especialidade, segurando, dou uma filtrada melhor no que vai entrar, né? Para poder tocar os nichos. Mas aconteceu contigo de tu chegar e ver, putz, esse aqui dos nichos, essa aqui é a minha menina dos olhos, assim. Sim, sem dúvida. Tem, né? Tem. E tu acaba... olha, e tu vê, é que assim, a minha área de especialidade acaba tendo alguma coisa parecida com o nicho. Por olhar na característica, né? Entende? Então tu acaba te afinando com aquilo ali. Sim. E aquilo ali tu vai tratar assim como a menina dos olhos. E esses dias, inclusive, a menina do Google me ligou para conversar e eu falei... Aí ela falou da campanha X. Eu falei, não, essa campanha é a menina dos meus olhos. Falei bem assim para ela, daí não mexe. E é legal, cara, porque tu vai te descobrindo ali naqueles nichos ali, né? Cada um tem a sua característica, cada um é um pouco diferente um do outro ali na forma de conduzir. Uns tu tem contato mais íntimo com o cliente, outros tu tem uma operação ali matemática um pouco mais precisa, que sempre vai ser aquela coisa, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, galera, vocês estão começando, começando a ter resultados com essa estratégia, e vai chegar um momento que vocês vão começar a delegar funções. E esse é um momento lindo na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão parar de enfrentar o problema, aquilo que hoje é um problema para vocês, que vocês não gostam. Vocês não vão ter contato mais com isso. Vocês vão pegar só aquela parte estratégica. Vou mudar essa tese aqui e vai mudar o resultado lá. E eu vou passar para minha equipe aqui como é que vai fazer. E vou mudar essa outra estratégia aqui, essa tese aqui que eu estou pesquisando. Tu vai ter tempo para pesquisar e melhorar aquilo que tu está fazendo. Ô, Vini, esse é um baita tema. A gente vai ficar até amanhã de manhã falando sobre isso, tá? Mas é criar esteira, né? Tu delegar as funções e cada um saber o que o zagueiro vai fazer, o que o o atacante vai fazer. Ele tem que ser o artilheiro, né? O que o goleiro vai fazer. Então, claro, muito embora o goleiro também possa fazer o gol, né? Que não tá. E eu acho que essa maturidade do goleiro conseguir fazer o gol tá dentro, digamos, vamos falar de uma banda, né? A banda que tá improvisando no palco, já tá todo o roteiro pronto, mas tá improvisando já no palco, já tem maturidade, já conhece a sistemática de cabo a rabo, já sabe o que tem que fazer. E sabe tanto
que consegue assistenciar outras frentes, né? Mas sabe o que fazer. Como é que eu vou construir isso dentro do meu escritório? Porque é uma cultura, né? Ó, é uma cultura e tu vai começar a construir de forma binária, tá? Primeiro tu tem que dividir o teu escritório em 2 grandes partes. A primeira parte é a parte operacional e a segunda parte é o comercial. Dividiu essas 2 primeiras partes, tá? Primeiro cara que tu vai contratar é o pro operacional. Porque se tu botar alguém no teu começo de carreira a vender para ti, ele não vai vender com o mesmo entusiasmo e com a mesma necessidade. O teu escritório não vai avançar. Então tu vai botar um cara para peticionar lá atrás. Tu vai corrigir no teu horário vago, mas tu vai focar na venda. O segundo cara que tu vai botar para ti é alguém para ajudar ele. Porque já vai ter lead entrando, tu vai estar fazendo reunião, tu não vai conseguir atender lead, vai ter que alguém recepcionar os leads para ti. Essa pessoa vai ter que fazer processo, vai ter a parte administrativa do escritório, então tu vai ter que botar alguém para ajudar ele. O terceiro cara que tu coloca é um cara pro comercial. E aí tu vai controlar ele, tem que ser um cara com perfil de venda. E aí eu sempre falo, né, cara, que para botar o cara do perfil de venda, tu tem que escolher o cara certo. E o cara certo para vender não é o cara tímido, aquele que tem vergonha de falar com as pessoas. O cara para vender é o desinibido, que chega nos lugares, domina, que fala com todo mundo. Ele não precisa nem ser bom tecnicamente. Ele tem que entender a tese. E aí tu vai dividindo funções, né? Por exemplo, dentro da esteira dentro do operacional nós temos núcleos também. Tem o financeiro, que vai emitir nota fiscal, que vai cobrar cliente, que vai enviar link de pagamento, que vai pagar conta. Esse é o cara financeiro. E tem o cara que vai fazer as ações, tá? Então ele vai preparar os documentos, ele vai redigir ações, vai protocolar, vai abrir intimações, vai cumprir intimações. E aí, com o tempo, tu vai só dividindo essas funções. Por exemplo, dentro do próprio jurídico, alguém que prepare os documentos e outro que faça a petição inicial. Já tem 2 funções. Alguém que receba as intimações, faça a controladoria dos prazos, e alguém que executa esses recursos. Tu já tem uma outra função. Tem o financeiro. Vai chegar um dia, que nem lá no escritório, que o financeiro já não consegue mais cobrar. Porque tem tanto volume de cliente, que se ele fosse cobrar, ele passar o dia inteiro ali não ia dar conta. Então, tem uma pessoa para cobrar, tem uma pessoa para emitir nota, e o financeiro controla as 2. Tá? Então, assim, uma necessidade vai criando a tua estrutura. E tu vai suprindo problemas. Essa que é a grande questão, né? Tu vai suprindo problemas. Vai aparecendo os problemas, tu vai suprindo eles e ali vai sedimentando o teu escritório. Mas o gestor, às vezes, comete o erro de achar que contratando mais gente vai conseguir também resolver esse problema. Na verdade, acaba, muitas vezes, contratando, inchando também a estrutura, acaba criando um outro problema muito maior. Esse foi um problema que eu trouxe para o meu escritório. Uma estrutura inflada. E, cara, uma estrutura tão inflada que em dado momento eu tive que fazer uma repaginação total. E na minha repaginação total eu cortei quase metade do escritório. Isso lá atrás, quando eu comecei a contratar, porque a gente tem uma ânsia de ter uma equipe grande, porque aquilo ali simboliza que a gente está crescendo, e a gente também acha que vai resolver todos os problemas do mundo botando uma pessoa nova ali. E não é. Hoje eu tenho uma visão muito diferente. Eu prefiro uma equipe enxuta e bem remunerada do que ter 50 pessoas trabalhando ali e aí e acontecia direto lá. Eu chegava na sala deles, tava todo mundo conversando, um vendo não sei o que no computador, e eu pensava comigo toda hora, cara, tem gente sobrando aqui. É claro isso. Mas daí eu falava com uma pessoa que coordenava lá, mas tem dias que tem muito prazo. Cara, vou deixar aqui a galera trabalhando o mês inteiro para quando tiver dias de prazo, a gente fica até mais tarde. E aí a gente faz muito mutirão. Né, Vini? Essa ociosidade que tu cria dentro do teu escritório, por tu não ter estruturado de forma correta, acaba até desmotivando, né, a tua equipe, porque ele não tem algo desafiador. Exatamente. E pegando o gancho do que tu falou dessa estruturação, eu acho muito legal o que tu ensina lá no curso, trazendo agora para a mentalidade do advogado iniciante. Cara, se ele tiver essa mentalidade desde o início e ele entender o escritório dele, inicialmente de forma binária, né? Operacional e comercial. Se ele tiver isso em mente, fica muito mais fácil depois quando ele estiver crescendo. Porque, por mais que ele vai começar sozinho, porque ele não tem verba, tal, a não ser que ele tenha herdado de alguém, mas a gente está falando aqui da grande maioria que, né, começou de forma solita ali. Se ele tiver em mente operacional, comercial e depois, né, começa a destrinchar, administrativo, enfim. Ele tá cumprindo todas as funções, mas vai chegar um momento que ele vai se deparar, onde é que é o gargalo dele? Eu acho que aqui o gargalo, para mim, é operacional. Normalmente é o operacional, né? A gente sempre conversa.
Mas se ele tiver essa mentalidade desde o início, vai ficar muito mais fácil quando ele começar a deslanchar, né, e começar a faturar, começar a ter demanda. Então é importante, né, voltando aqui só para arrematar, ele desde o início ele entender que isso é crucial. Ele mesmo exercer várias funções. Exato. E aí depois ele só vai, que nem você falou, ele vai achando o gargalo e vai colocando alguém pra resolver aquele gargalo ali. Exatamente. E cada um tem uma diferença, porque tem gente que é mais operacional, tem gente que é mais venda, tem gente que é mais gestor, tem gente que... Então, daqui Isso a é pouco, perfil, cara, o perfil do próprio advogado. Ele tem que, eu acho que ele também tem que se perceber, Se conhecer, né? se conhecer e saber em que posição no campo Ele vai render. ele performa melhor, mas sabendo que a gestão é a fundamental para que ele toque esse negócio para frente. E ele tem que ser empreendedor. Se ele não tiver essas características, nem vem, né, Vini? Eu acho que daí desiste. Cara, Opa, e uma outra coisa... eu acho que daí não é para todo mundo. Esse jogo não é para todo mundo. A verdade é essa. A verdade é essa. Esse jogo não é pra todo mundo. E eu vou falar aqui uma coisa que eu aprendi depois da terceira turma lançada. Cara, tem pessoas que têm muita vontade, mas elas não têm predisposição ao risco. E outra, ao não ter predisposição ao risco, elas não conseguem lidar com as primeiras dificuldades. Uhum. Vai acontecer, cara. Eu sempre falo isso. Vai acontecer, vai surgir e tu vai ter que estar muito alinhado contigo mesmo pra te não voltar atrás. E tem um outro assunto que eu ia falar, cara, que é bem importante, que é a questão do funcionário. Tem bom funcionário e tem o funcionário ruim. Tu contrata o cara e nos primeiros 30 dias tu já percebe se o cara é bom ou não. Ainda que nos primeiros 30 dias é o momento em que ele vai estar entregando tudo que ele tem. Depois a tendência é piorar. A famosa vassoura nova. A Né? famosa vassoura nova. Então ele vai começar a entregar tudo que ele tem. Mas mesmo entregando tudo que ele tem, tu percebe que ele tem algumas deficiências que vão ser um problema ali na frente quando ele começar a entregar menos. E, cara, eu tive esse problema de me vincular aos funcionários a ponto de, não, ele vai melhorar. E acreditar. E eu já vejo que não é assim. Se tu viu que o cara não é bom nos primeiros 30 dias ou não vai ser suficiente para aquela vaga ali, já corta ali, velho. Mas é difícil, cara. É que a gente, eu pelo menos, eu tenho essa personalidade de querer Acreditar, ter ajudar, fé. Eu também, acreditar. de botar toda a fé. E depois, quando eu vejo, me desencanto mesmo, eu ainda tenho dificuldade porque, puxa, vou demitir que às vezes não é nem a só fé pessoa. e nem comiseração pela pessoa. Às vezes a gente se O culpa. cara fala bonito, né? Às vezes a gente se culpa por não ter treinado bem aquela pessoa. A gente coloca a culpa nas nossas costas, pensando, eu não treinei bem o cara, então eu vou dar mais uma chance pra ele, porque a falha foi minha. Isso. Mas é que nem como tu falou, Vini. O cara bom e o cara ruim, ambos dão indícios se ele vai dar certo ou não. Então não adianta a gente colocar a culpa nas nossas costas se as pessoas são diferentes, não adianta. Então a gente consegue notar. Então acho que o prazo de 30 dias... E, cara, e mesmo que... isso é outra coisa que a gente vai exercitando, né? Mesmo que a culpa seja nossa, a gente tem que cortar o cara, meu. Ainda que a culpa seja nossa, a gente tem que cortar o cara. É difícil, hein? É difícil, mas tem que ser. Tem duas palavras que vão definir o sucesso, cara. Tu tem que tá conseguindo fazer isso? Tu tem que ser implacável e impecável. Tu tem que ser implacável e impecável, senão teu negócio morre. E mesmo tu sendo implacável e impecável, tu corre um grande risco do teu negócio não desenvolver. Racional, né? Racional. E eu te digo, eu te respondendo a tua pergunta, eu tenho grande dificuldade. Tu também, né? É que aí que tá, tu tem essa personalidade de né, coração de mãe. Cara, onde come um, come dois, entendeu? Mas isso é fácil de resolver, né? Tu não pode ser o RH. Não posso ser o RH. Tu tem que delegar essa função. Agora, nesse momento que a gente tá gravando esse podcast lá no escritório, a gente contratou há 4 meses atrás, contratamos uma empresa de consultoria para fazer um pente fino no escritório. Eu tava buscando, na realidade, uma gerência externa. Eu queria que uma empresa entrasse no meu escritório e fizesse a gestão totalmente robotizada. Para desvincular a questão da pessoalização. Porque às vezes a gente faz grandes amigos ali. Pessoas que trabalham contigo a vida inteira, mas que já não estão mais entregando. E, cara, tem que ter brio para ir lá e cortar. Né? E aí eu procurei uma empresa de consultoria e eu sabia exatamente quem que eles iam mandar demitir. Sério? Sério, cara, antes. E tu não disse para eles demitirem? Não, eles fizeram entrevista individual com todo mundo. E cortaram certo. E depois falaram, esse aqui não tá sobrando, esse aqui tá sobrando. Pouparam o trabalho. E aí, antes de acontecer isso, Mas tu não vai deixar de ser o culpado, porque tu contratou a assessoria. Não, com certeza. Mas eu falei pra eles lá no início, cara, eles vão mandar demitir alguém, quem ia mandar, que eles vão mandar, eu vou demitir. Tu já sabia quem era? Mais ou menos. Eu já sabia, pode ser... O que é a minha esperança ali, né? Enquanto coração de mãe? Tô errado.
A minha esperança era que elas conseguissem enxergar uma solução para aquela pessoa, uma relocação que eu não consigo, né? Que eu não consegui enxergar naquele momento para eu evitar de demitir. Cara, mas eles enxergaram a mesma coisa que eu. Tava sobrando. Né? Então, agora chegou a parte difícil, né? A gente vai ter que cortar a cabeça. Mas, todas as vezes que a gente fez um turnover no escritório, de sair duas... Cara, sai 2 pessoas e entram 2 pessoas novas, é outro escritório. É outro escritório completamente diferente. A galera entra com gás. E aí, voltando para aquilo que o Diogo falou do funcionário bom, ele traz soluções que tu não via, velho. Ele vem e agrega demais. E aí tu pensa assim, caralho, eu tava aqui há 2 anos com esse cara aqui, e essa pessoa chegou em uma semana e já viu coisas que eu e ele não via junto. Nunca viram. Então, assim, é necessário tu cortar a cabeça, é necessário tu contratar e fazer esse ciclo sempre. Nenhuma equipe de nenhuma empresa vai durar a vida inteira todos juntos. Exceto... Não vou falar o nome porque eu não posso falar o nome. Não pode. Mas tem uma loja de roupas masculinas em Porto Alegre que os funcionários trabalham lá há mais de 30 anos. Sabe que loja é? Sei. Quem não é de Porto Alegre não vai saber. Quem é de Porto Alegre sabe. Né? Então, assim, exceto essa loja, tem que cortar. Tem que ciclar, tem que entrar novo, sair os velhos. E aí, Diogo, tu falou uma coisa, outra coisa que é a questão da ociosidade lá, acaba criando uma cultura. A ociosidade cria uma cultura dentro do escritório. Tu pensa lá, uma equipe que tá sobrando. Entra um funcionário novo. Vê todo mundo no computador, vendo a partida da Copa, brincando ali com não sei o quê. Ela já entra configurada. A cultura do escritório vai contaminar aquele cara novo. Que funciona assim. E daqui a pouco aquele cara até é um cara bom, E tu contamina ele. mas ele vai pensar assim, pô, eu vou Se entregar. o outro tá fazendo também. Claro, eu vou cara. entregar até aqui porque eu não vou ser cobrado. Eles não estão sendo. Logo eu também não vou ser. Entendeu? É isso aí. Mas também tem o cara, aquele cara diferentão, né? Enquanto tá todo mundo atirando confete pra cima, o outro tá ali, ó, trabalhando, se diferenciando. Esse diferenciado tu tem que remunerar de forma diferenciada. Esse cara aí começa a entrar naquela escala dos caras das posições desejáveis dentro da empresa. Mas eu até queria perguntar para vocês também e para o Vini dentro do método, porque se pensa muito nas parcerias. Essa questão de contratar e criar uma estrutura interna é uma possibilidade, mas num primeiro momento a gente também tem que pensar na parceria. Espera só um pouquinho, eu não tenho condições de contratar, mas eu tenho uma série de advogados competentes nesse curso, nesse grupo, que daqui a pouco podem fazer parte também do meu network e abrir também a minha esteira fazer parte da minha esteira de produção e abrir também os meus leques de produtos aos quais eu vou colocar. Eu acho que essa é a grande tendência hoje. Sabe por quê, cara? Porque tu tem um funcionário e quando tu contrata ele, tu começa a te expor a um risco. Não importa o compliance que tu faça para evitar reclamatória, tu tem o risco. Tu tem encargo, tem que pagar. Ainda que tu busque uma forma contratual mais benéfica, vai ter encargo para te pagar. Tu vai, pelo menos em algum momento tu vai ter que pagar um mês do cara, o cara não vai estar ali trabalhando. Então já é caro. Enquanto que tu poderia entregar a mesma coisa através de parceiros. E tem um modelo de parceria que tu pode fazer isso, que eu vejo como muito, muito positivo para todos os envolvidos, que é o modelo onde tu controla o processo. Por exemplo, o Rafa me contratou, o Diogo me contratou, eles são meus clientes, mas eu não entrego aquela solução que ele precisa, mas eu sei que eu tenho o meu parceiro Tobias que entrega. Então, eu assino o processo, eu faço a gestão do prazo e eu passo para ti as petições para te fazer. E se o Diogo, que me contratou, precisar de uma reunião comigo, tu vai estar na reunião. E ele vai saber disso, que tu é o expert. E tu vai fazer as petições, tu vai trabalhar para mim como se fosse um funcionário. E nós vamos dividir os honorários. Ou a gente pode renegociar os honorários de alguma maneira. Inclusive, existe hoje um movimento no sentido de pagar um valor fixo para um parceiro expert, que vai ajudar ele nesse momento da vida que ele está, para ele fazer um kit de petições. Então, por exemplo, o Tobias é advogado trabalhista, tu é meu cliente, tu me contrata, eu não sou trabalhista, ele é. Eu vou pagar para ele um valor de R$1.000 por mês em troca de 5 petições. E aí 5 petições do Diogo ou do Rafa, não importa. Se der mais, eu ajusto com ele já previamente um valor extra. Ele faz as 5 petições, não importa se é uma petição inicial ou qualquer outra petição. Ele me entrega e eu consigo te entregar o serviço que tu contratou com um parceiro. E eu não precisei contratar funcionário. E como ele não tem pessoalidade, não tem aqueles requisitos lá da habitualidade, não tem os requisitos que vão fazer ali a relação de trabalho. O vínculo. E como nós temos um contrato de parceria assinado,
fica tudo muito mais fácil. E outra, como é que funciona a parte tributária disso? Como eu paguei um valor fixo para ele por empreitada, ele vai declarar sobre aquilo que ele receber e tributar, e eu vou declarar Sobre o que pagou. sobre o que eu recebi e vou pagar também o tributo. Uhum. Então fica tudo muito organizado. E aí tu não tem funcionário, tu opera leve, Uhum. tá? E o único funcionário que tu vai ter nessa operação toda para te ter um pouco mais de tranquilidade no momento avançado da tua vida é um controller jurídico, para ele fazer a gestão dos prazos e distribuir para quem tem que distribuir. E outro benefício disso, cara, Que tu mesmo pode ser esse controller. tu pode ser esse controller, mas tem um outro benefício ainda além desse, que é o seguinte, tu pode ter 3 ou 4 parceiros trabalhistas. Eu vou mandar uma petição para ti, cara, tô viajando de férias. Tu também redistribuir, né? Redistribuir, cara. Claro. Tu imagina o potencial de escalabilidade dessa técnica para todos. Não só para mim que estou captando, mas também para o especialista do operacional que pode captar de diversos outros escritórios e também ter a sua especialidade de fazer o ciclo sustentável, que é o que o curso se propõe, de um ajudar o outro em áreas que não... E vamos viajar aqui um pouco mais nisso. Cara, por que o Tobias se sujeitaria a receber R$1.000 por ter 5 petições? Porque ele tá começando a precisar de dinheiro pro tráfico e ele não tem onde tirar. Se ele pegar e fazer 3, 4 contratinhos aí, ele tem 4 mil por mês para investir no tráfico dele. E além disso, se o Tobias for um cara de visão, ele terceiriza esse serviço. Evidente. E tu consegue atender várias pessoas cobrando R$1.000 de um monte de pessoa. Isso. E tu, em vez de tu fazer a petição, tu passa para outra pessoa fazer. Claro. Por 500. Quarteiriza. E é permitido. Claro que é, cara. Não tem ruim nisso. E o cliente só se beneficia com isso. Porque ele vai saber que vai ter um serviço de qualidade, o advogado que está cuidando, está com a responsabilidade que aquilo dê certo, também, porque ele não vai ser vamos lá, vamos falar mal, um boca aberta, né? Que vai chegar lá e não sabe, não tem noção. Não, ele vai receber a peça, vai olhar, não, realmente está tudo bem. Ou vai dar um feedback, não, nesse caso aqui é um pouco diferente. E partiu para o próximo. Ou tu contrata um advogado trabalhista para fazer a fiscalização daqueles 10 parceiros que estão fazendo para ti. Em vez de contratar 11, tu contrata um. Uhum. E outra coisa, cara, falando do cliente agora. Quantas mil vezes já aconteceu lá no escritório de um cliente chegar para mim para uma ação penal aqui do Rafa, que ele, aproveitando o gancho do Rafa, que é criminalista, ele chegou com um cliente chega para mim com um problema de direito criminal e eu falo, cara, não atendo. Ele fala assim, cara, tem que ser tu. Cara, não atendo, mas tem que ser tu. Ele confia em ti. Cara, eu posso fazer o seguinte, eu posso atuar com parceria, tem um conhecido meu que trabalha com, e eu reviso, pode ser assim? Claro. Ele prefere me contratar porque ele tem a minha confiança, porque eu já gerei benefício para ele antes, do que passar para uma pessoa que ele não conhece. Isso. Então eu entrego através de parceria, mas eu me responsabilizo. Isso aí. Eu acho que e aí que tá. Um grande amigo meu, que foi meu professor, inclusive, e eu advogo em algumas causas dele também, e, enfim, se tornou um grande amigo. E ele me diz o seguinte: nós emprestamos o nosso prestígio para defender as pessoas, para conseguir o benefício das pessoas. Por isso que também a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso nome. É essa parada. A Eu responsabilidade. acho que é por aí. Eu acho que essa é a regra. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, o advogado é totalmente, é isso daí. É responsabilidade com o nome, porque a tua credibilidade vai fazer diferença numa audiência perante um cliente. E eu acho que a régua, cara, voltando lá naquela questão binária, o que nos baliza ali? Qual que é a única regra que a gente tem que atender? É se a nossa intervenção está beneficiando ou não a outra pessoa, tá? Essa é a régua. Estou beneficiando a outra pessoa, eu sei da minha responsabilidade com aquilo, tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu me torno responsável. Então, assim, se eu assumir a causa do Diogo e terceirizar para o Tobias, eu sou responsável lá. Se der algum problema, é comigo. Parafraseando o Pequeno Príncipe. Tu é responsável por tudo aquilo que cativa, né? É isso aí, cara. Mas é isso aí. Eu acho que tu tem que pensar, a baliza é o cliente. O cara tem que ser beneficiado. Sim. Eu acho que essa é a ideia, né? E a gente também, inclusive, se encaminhando aqui para o final, mas é importante que a gente também saiba que existe nos nichos um ponto de platô e um ponto de desgaste, que nem tu falou ali. Qual é a tua dor, Vini? Olha, é o ponto de platô aqui que é difícil de quebrar esse ponto de resistência, né? E quando tu consegue fazer isso, tu tem que estar muito bem, tem que estar com uma onda muito forte para conseguir romper, né, esse ponto de resistência. Só um detalhe, né?
eu sempre falei que eu sou um sujeito médio. Eu não me considero mais inteligente da sala, normalmente, onde eu tô, não importa onde eu esteja. E eu tenho esse limite essa dificuldade de superar, e no meu caso, hoje, são R$ 300.000. Às vezes baixo 310, às vezes baixo 280, mas o meu escritório gira em torno desses 300 mil de faturamento. Eu tenho dificuldade de bater isso, mas ontem eu conversei com um advogado, como mencionei para vocês um pouco antes do podcast, aqui do Rio Grande do Sul, que fatura 900 mil por mês, com um nicho. Então, assim, ele é muito melhor que eu. Um advogado, Um nicho. um nicho. Olha só, eu já atuei com 11 nichos simultâneos e não consegui passar dos 300. Mas tem um cara que é muito mais avião do que eu, muito mais inteligente que eu, que foi mais longe. Então, por quê? Porque ele conseguiu resolver o problema que eu não consegui ainda, que é o problema de entrega. E ele conseguiu uma fonte de prospecção de cliente, que traz cliente, e ele conseguiu entregar. Porque não adianta, eu teria mais clientes se eu pudesse. É só colocar mais grana lá que vai vir mais cliente. Só entendeu, aumentar o raio, vai vir mais cliente. Só botar mais um nicho, colocar mais grana, vai vir mais cliente. Mas eu não consigo entregar, eu tenho essa dificuldade. E eu tô tentando resolver isso. Esse cara conseguiu resolver o problema que eu não consegui resolver, e por isso ele foi muito mais longe. Então, assim, não quero que vocês se balizem por mim. Porque eu tenho certeza que dos nós 4 aqui, talvez eu seja o menos inteligente de vocês. Então, assim, ó, vocês podem ir Humilde, muito mais rapaz, longe. O né? nicho te possibilita isso. É essa a mensagem. O nicho te possibilita isso. E outra, tu não precisa atuar só com um nicho. Eu acho que essa é a grande mensagem. Tu pode atuar com parcerias, como a gente vinha falando aqui, tu pode atuar com área de especialidade, como a gente já falou. Cara, se tu conseguir mesclar essas 3 coisas, que eu também não consegui, hoje em dia minha área de especialidade, que é direito das associações, está totalmente de lado, porque lá no escritório era eu que atendia isso. Até chega leads lá, da época que eu atendia, eu repasso para parceiro e recebo 64 de honorários. Mas isso só porque o dia tem 24 horas, né? Porque se fosse um pouquinho mais, Se daí for daqui a dava. pouco... Daí dava. Mas, cara, o que acontece? Por que eu escolhi a área de especialidade de direito das associações? Porque eu gostava de ir no cartório, diligenciar, investigar patrimônio, essa parte eu gostava. Que tempo que eu tenho hoje para fazer isso? Eu não tenho tempo. Como? Então, assim, ainda que eu goste, daquele tempo que eu tenho de sobra ali, que eu tenho que sacrificar alguma coisa, cara, eu não quero estar correndo atrás de documentos. Eu quero estar descansando para poder no outro dia voltar e fazer o que eu faço bem feito. Então, assim, eu não encontrei a solução para esse problema de área de especialidade também. Daqui a pouco vai ter algum cara que vai conseguir conciliar isso aí e vai muito mais longe. Eu acho que é isso, é um eterno aprendizado, né? Por exemplo, o curso do Vini é um curso que vira a chave das pessoas, dos advogados que estão formados dentro de uma caixinha e não conseguem sair daquela caixinha de perceber que, cara, tu tem que ter noção que tu é um empreendedor. Se tu realmente é um empreendedor, né? Se tu consegue, te identifica com aquela personalidade, com aquela persona, né, que é o qual o curso se propõe a tocar, tu vira a chave, tu passa para um outro patamar. Na hora. Na hora. Na Consegue hora. enxergar nas Imediato. as oportunidades nas importunidades. Cara, eu sempre falo que depois que tu vê, não tem como desver. Exatamente, Depois é que tu isso viu aí. isso aí, Flecha tu fala, lançada, né? caralho, como é que eu não vi isso antes? Né? E essa virada de chave, aí tu vai atrás. Aí tu vai começar a pavimentar soluções para te conseguir viabilizar o teu negócio. Mas, cara, bom demais. Muito legal, né, Vini? Tinha uma última coisa que eu esqueci de falar, que era importante, mas agora eu não Que lembro. também não era mentira, mas... Não era mentira, mas eu esqueci. A gente vai lembrar, então, pro podcast. Pro Pro podcast. 3. Cara, Tobias, conclui aí, cara, teus 30 segundos De de finalização. Cara, eu só tenho a agradecer estar com vocês aqui, é um aprendizado. Cada vez que a gente se conversa na cúpula, é um aprendizado, é uma amizade que se consolida ainda mais, não só pelas experiências, mas pelas pessoas que estão ali com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo de conseguir conquistar algo melhor. Não só para si, mas também para o próximo, para aquele que está ali naquele grupo e para as pessoas que estão fora do grupo também, mas também estão com aquela mesma mentalidade de vencer, de conseguir, e daqui a pouco até integrar esse grupo seleto que é a cúpula, e nas nossas vidas dentro dos nossos escritórios. Cara, eu vivo de querer fazer bem para as pessoas e querer fazer bem para mim também. É o exemplo quando a gente pega o avião. Qual é a primeira orientação sobre a máscara de oxigênio? Coloque a máscara para si, para poder ajudar outra pessoa. A advocacia é isso. Eu não posso ser uma pessoa que vá fazer o bem para outras pessoas se eu não tiver condições de fazer bem para outras pessoas. Então, eu acho que esse é o recado principal. A gente está aí para fazer o bem para si e para os outros. É isso aí. Tamo junto. Advogado é uma ferramenta de transformação social, né, cara? Total. Quando tu te enxerga e tu te vê nesse papel, tu começa a canalizar as tuas ações para esse foco. Diogão, 30 segundos para finalizar aí.
Ah, cara, é uma honra participar desse podcast, uma honra de estar lá na cúpula, de, né, ter aquela troca diária de experiências. E como o Tobias falou, né, às vezes a dor do outro também é minha dor, né? Então a gente acaba ali se compadecendo e, cara, é um aprendizado diário e tal. O que que eu queria deixar de recado, assim, para o pessoal que está começando? Não foquem apenas, né? Eu vejo muita gente, assim, colegas que se formaram também junto, focam demais no direito material, no direito processual. Cara, só isso não é o suficiente. Galera, vão atrás. Tem o curso do Vini, né? Eu estou aqui para indicar, sou suspeito a falar. Mas assim, ó, não parem só no curso do direito. Não fiquem pensando que só uma especialização, ou só focar em, agora eu vou escrever um livro, vou virar autoridade. A percepção de autoridade do pessoal, do cliente mudou. Então, assim, atentem-se a isso e busquem conhecimento. O conhecimento está aí para todo mundo. Então, assim, E além do curso do Vini, tem outros cursos aí, não parem só no curso do Vini. Eu acho que a grande ideia é essa, cara, é tu dominar a venda, é tu dominar marketing, é tu dominar a gestão, é tu buscar eficiência para tua estrutura, é tu ir além. Tu já gastou 100 mil de faculdade. Se tu não organizar isso e fazer isso se pagar, tu vai perder 100 mil no mínimo, né? Mas se tu pensar que tu tá deixando de ganhar um dinheirão, se tu aprender um pouco mais sobre essas estratégias que o Diogo falou, cara, tu vai muito, muito além. Então, investe em conhecimento, seja no que for, né? Eu diria que hoje, 2 hashtags, Rafa, pra gente fechar aqui. Venda, hashtag venda e hashtag viabilize. É isso. Rafa, 30 segundos pra ti. Pô, eu queria agradecer pelo convite aí. Excelente estar com vocês aqui, bater esse papo. Espero que venham outros convites também, a gente possa participar mais. E, pô, é o que o pessoal falou já, né? Deixou. O advogado tem que estar preparado para não ser só advogado. Tem que arriscar, tem que ser comercial e bola pra frente. É isso aí. É isso aí. Fechamos. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e voltamos no 3º episódio. Então, na próxima semana, será? Vamos lá. Próxima semana, com certeza. Vamos embora. Simbora, pessoal. Fechou. Um grande abraço. Hashtag viabilize.